Acho que já começamos por aqui. Bem, queria desejar uma boa tarde aí a todos, sejam todos muito bem-vindos. Esse Dia Mundial da Criatividade, né? A gente tem aqui hoje mais uma atividade onde eu vou dividir um pouquinho aqui com vocês, eu vou tentar passar um pouquinho dessa que é uma das minhas áreas, né, de estudos aí desses últimos anos, né? Que é os estudos do futuro, mais conhecido aí popularmente como futurismo, né? A gente fala mais conhecido, mas é um termo que vem sendo bastante desenvolvido junto à galera de inovação, à galera de criatividade, né? Eu vou me apresentar aqui rapidinho, né? Porque eu tenho que explicar para vocês também que a gente não tem muito tempo, são 30 minutos de apresentação e eu vou deixar os 5, 10 minutos finais para que a gente consiga aí tá fazendo uma interação para eu sanar alguma dúvida de vocês, responder algum questionamento, algo que vocês queiram trocar ou dividir aí comigo, né? Então, me apresentando aqui rapidamente, sou Wellington Porto, sou head de projetos e operações do Teach the Future. O Teach the Future é um movimento global que visa trazer, inserir as metodologias e ferramentas da alfabetização de futuros na educação, né? Então, hoje, a gente ouve muito falar em futurismo, em foresight, em estudos de futuro, mas a gente está ouvindo esse movimento muito forte dentro das corporações, já existem alguns cursos aí sendo lançados no Brasil, mas o Teach the Future ele atua especificamente dentro da educação, né, em todos os níveis da educação. E eu, junto com a futurista Rosa Alegria, represento o movimento aqui no Brasil, né? Atualmente nós somos em 25 pessoas na rede, só que eu e a Rosa acabamos tomando a frente dessa parte mais de organização desse movimento aqui no Brasil. Eu sou professor, né, professor do... Olá, olá, boa tarde a todos. Eu acho que agora a gente começou aí a live oficialmente. Queria dar as boas-vindas a vocês, né? Sejam bem-vindos aí a mais uma live do Dia Mundial da Criatividade. Eu sou o Wellington Porto e vou me apresentar aqui rapidamente para vocês e já introduzir o tema que eu estou trazendo aqui hoje, né? Nós não temos muito tempo, temos 30 minutos aí para estar desenvolvendo esse assunto aqui com vocês. Nos últimos 5, 10 minutos, né, ao final da apresentação, eu vou abrir para interação via chat, então se vocês tiverem algum questionamento, alguma pergunta, fiquem à vontade para interagir pelo chat, que eu vou estar respondendo aqui para vocês, a esses questionamentos, né? O meu tema aqui é sobre futurismo, né? A chamada ela diz sobre uma criatividade que vem do futuro. Então, eu vou estar falando aqui com vocês hoje, eu vou estar apresentando um pouquinho sobre as metodologias de estudo do futuro, falando um pouquinho dessas nomenclaturas que estão sendo apresentadas. Vou mostrar um pouco o que tem por trás dessa linha de estudos, né, e dessas metodologias. Vou me apresentar aqui rapidamente. Então, meu nome é Wellington Porto, né? Eu sou expert em inovação e design de futuros e sou também head de projetos e operações do Teach the Future no Brasil. O Teach the Future, o que é? O Teach the Future é um movimento global presente em 35 países que introduz, né, as ferramentas e metodologias da alfabetização de futuros
na educação. Então, a gente tem algumas ferramentas e algumas metodologias, e através dessas ferramentas e dessas metodologias, a gente traz esse tema da alfabetização de futuro, né, que é um tema cunhado pela Unesco, para a educação, para os diversos níveis da educação. E eu sou também professor tutor do EAD, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, né? Estou concluindo aí o meu mestrado em Educação, Arte e História da Cultura. Isso é para que vocês possam me conhecer rapidamente, um pouquinho sobre o que eu faço, né? E eu entro aí no tema que nos traz a essa live de hoje, né? Esse futurismo, né? Futurismo é popularmente, né? O que eu estou trazendo aqui para vocês hoje são os estudos do futuro, que é uma área mesmo de estudos, né? Uma disciplina que estuda o futuro para compreendê-lo, influenciá-lo e poder se antecipar a ele, né? Ele é conhecido popularmente no Brasil como futurismo. Então, a gente nota aí que o ser humano, desde da época mais antigas, né, através dos xamãs, o homem tenta se conectar com esse futuro, ele tenta desvendar, ele tenta prever esse futuro, né? Mas o campo de estudos, mesmo a disciplina de estudo do futuro, ela começa a ser organizada como uma disciplina e como um campo de estudos a partir da década de 60, né? Que é quando o Alvin Toffler começa a estruturar esse campo como um campo de estudos, né? Hoje a gente já tem aí algumas universidades e alguns institutos trabalhando esse campo de estudos aí pelo mundo, né? Eu posso citar alguns aqui para vocês, porque o intuito é entrar no tema, é despertar curiosidade para esse tema. Então a gente tem aí o Institute for the Future, que é um instituto que foca exclusivamente em futurismo, em estudo do futuro. Eles possuem algumas metodologias, é um instituto reconhecido, né, e renomado, fica nos Estados Unidos. A gente tem aí também a Universidade Hebraica de Jerusalém, que tem um curso específico para estudar o futuro, né, de estudo do futuro. A Universidade de Turku, na Finlândia, a Universidade de Tankan, a Tankan University, na China. E aqui no Brasil, a gente tem o surgimento de alguns cursos de especialização que estão sendo lançados, né, pela ESPM, pela FEA-USP, mas mais focados em estudar o consumo especificamente, né? Não é um curso que tem uma estruturação tão forte, né, de forma mais ampla em estudo do futuro, mas são cursos que começam a trazer esse tema aí para o grande público, né? A gente tem também aí a Universidade de Houston, que foi onde o Peter Bishop, que é o fundador do movimento Fit to the Future, desenvolveu o curso dele, né, o curso de mestrado, e foi onde a Rosa Alegria estudou, fez mestrado, né, ele desenvolveu esse curso, ele foi o professor responsável por esse curso, que era um curso de mestrado, dentro da Universidade de Houston durante 20 anos. Né? Hoje ele está aposentado e toca, dentre outras coisas, o movimento Fit to the Future. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essas várias nomenclaturas, né? Porque a gente está ouvindo muito falar sobre. Um fala de foresight, o outro chama de futurismo, tem alguns chamando de estudo do futuro. Agora, recentemente, a gente está trazendo também a alfabetização de futuros. Então, você tem várias nomenclaturas e vários campos de estudos debaixo de um grande campo de estudo aí, né? Então esse desenho ele tenta trazer aí de forma visual como é que
que esses campos, essas nomenclaturas e essas áreas de estudos, elas se relacionam. Então, você tem aí o futurismo, né, que é um campo, quando a gente olha, ele é algo mais amplo, né, ele traz aí uma variedade de abordagens para explorar o futuro. Ele trabalha com previsões, com opiniões aí, né, com estudos da ciência, também tem espaço para a própria ciência popular, né, para as especulações. Ele é um termo que se refere a um domínio muito mais amplo, né, quando a gente olha para esse termo futurismo, que é um termo que a gente encontra de forma mais popular no mercado, né? Aí a gente entra aí um pouquinho em estudos do futuro, né? Ou em estudos de futuros, que às vezes é abreviado somente como futuros, que, como o próprio nome já diz, ele é de fato um campo de estudos. Ele envolve estudos de futuros alternativos. Ele é feito aí por pesquisadores e por acadêmicos dentro de universidades. Então, a gente já começa, quando a gente entra em estudos de futuros, a gente já entra num campo mais estruturado, né? A gente está falando aí de fato de pesquisa, a gente está falando de uma atuação mais forte da academia e dos diversos campos de estudos, né? Porque quando a gente explora futuros, a gente trabalha de forma interdisciplinar. Então a gente traz a filosofia, traz a, as ciências. Então aí a gente já começa a entrar numa parte estruturada de forma mais acadêmica. A gente tem aí também o foresight. O foresight ele é mais aplicado, ele é mais aplicado a organizações, né? Tanto organizações com ou sem fins lucrativos, organizações governamentais. Ele traz de uma forma mais estruturada esses métodos e essas técnicas. Então, ele tem um objetivo mais específico, né? Por exemplo, quando você quer desenvolver um novo produto, né, dentro de uma empresa, você aplica foresight estratégico, né? E você aplica as metodologias e ferramentas que compõem esse foresight estratégico, que são específicas para trabalhar a inovação, né? E agora, mais recentemente, não está demonstrado aqui nessa figura, mas a gente tem a questão da alfabetização de futuros. A alfabetização de futuros ela é um termo cunhado pela Unesco em meados de 2012 e está sendo utilizado também pela OCDE. A Unesco ela tem aí uma área montada e dedicada exclusivamente à alfabetização de futuros. Então, o objetivo da Unesco, com a criação dessa área, é explorar essa que está sendo indicada aí como uma das habilidades do futuro, né? Essas habilidades antecipatórias. Então, foi cunhado aí, por último, mais recentemente, esse termo de alfabetização de futuros, né, que tem como intuito aí levar conceitos mais básicos, né, dos estudos do futuro para uma grande quantidade de pessoas. Então, quando você fala de alfabetização de futuros, você fala aí de tendências, você fala de cenários. Então, você vai explicar para o grande público, você vai levar ao conhecimento desse grande público esses conceitos que até então não eram conceitos conhecidos do grande público, né? E, e tudo isso passa por compreender o impacto, né, dessas mudanças e dessas mudanças cada vez mais aceleradas. Então, quando você começa a estudar cenários e tendências, você começa a fazer a conexão entre esses pontos, né, e essa aceleração muito forte que está acontecendo agora com
com a revolução digital aí, né? O que eu trago agora para vocês aqui, eu vou mostrar um pouquinho o que tem por trás desse campo de estudo do futuro, né? Como é que a gente estuda, como é que a gente estrutura. Então, a gente tem aqui um framework onde ele tem, é composto por 6 elementos. Aí você tem uma composição de 6 grandes áreas. A gente olha para um framework como esse framework ele é um framework desenvolvido pelo TTF para a gente começar a fazer a exploração de cenários futuros. Então, esse framework ele serve para qualquer tipo de exploração de cenários futuros. Então, se você quer estudar cenários futuros da política, se você quer estudar cenários futuros da educação, se você quer estudar cenários futuros da globalização, você basicamente utiliza um framework como esse, né? Não é muito comum mostrar o que tem por trás, então a minha função aqui hoje, né, o que eu quero trazer aqui para vocês, é despertar essa curiosidade, é mostrar o que tem por trás. Então a gente olha para um framework como esse, aí você vê os 6 passos, né, que você começa pelo foco, depois passa pela pesquisa, por cenários, tem a visão, o plano e termina na ação. O foco é onde você identifica, né, o problema que você quer estudar. Como eu acabei de falar, por exemplo, você quer estudar o futuro da política. Então, o seu foco vai ser no futuro da política, onde você identifica esse problema que você quer estudar. Depois você entra na pesquisa, você vai colher informações a respeito desse futuro da política, né? Você vai filtrar essas informações, você vai trazer dados relevantes para poder estruturar essa pesquisa. Na sequência, você trabalha cenários, né? Você trabalha cenários alternativos. Aqui dentro, a gente tem os 3 P's de futuros, né? A gente costuma dizer, dentro de futurismo, que a gente tem três tipos de futuro, né? E a gente chama sempre, no plural, chama de futuros. O futuro possível, o futuro plausível e o futuro preferível, né? Depois, depois de estudar esses 3 cenários futuros, né, esses 3 P's, a gente passa direto para a visão, que é para o cenário preferido. A gente isola esse cenário preferido que a gente identificou nesse passo anterior e vai trabalhar em cima dele, né, especificamente dentro desse futuro preferível. A gente passa para o plano, é onde você vai montar, você vai trazer ferramentas e vai montar estratégias de como atingir esse futuro preferível. E no final, você passa para a ação, que é a última etapa desse framework, que é onde você vai implementar, né, as estratégias que você identificou nesse plano. Então, o intuito de estudar um framework como esse é para que vocês entendam, né, poder trocar com vocês o que está por trás, né, dessas metodologias e desse campo de estudo do futuro. Aqui a gente passa para um outro framework, que é o que dá origem aí também ao tema da nossa live, né, que é a inovação que vem do futuro. Né? A gente olha para um framework como esse e a gente enxerga aí do lado esquerdo, do nosso lado esquerdo aí, o campo passado. Então aqui a gente trabalha com tendências, né? A gente verifica aí que existem tendências que podem ser exponenciais, podem ser lineares ou podem ser cíclicas. Então, desse lado esquerdo, a gente está trabalhando com a parte do passado,
desse framework, porque quando você estuda cenários futuros, você estuda desde o passado, desde do tempo passado, você passa pelo tempo presente e termina no tempo futuro. Então, aqui a gente consegue ver como que a gente classifica essas várias tendências, como é que a gente trabalha esses dados para poder aterrissar num campo presente, né? Que é quando a gente olha para o que está acontecendo nesse momento atual, por exemplo, a pandemia, as mudanças climáticas, e a partir desses eixos a gente faz as projeções, né? Vocês conseguem verificar aí os 3 P's de futuro que eu trabalhei com vocês, né, dividi com vocês no slide anterior. Aqui como a gente está trabalhando aqui inovação e a gente quer explorar a maior quantidade possível de possibilidades nesses futuros, então aqui a gente trabalha com os 3 P's de futuros. A gente trabalha o provável, o possível e o preferível, né? Aqui especificamente nessa figura a gente está trabalhando um cenário para trazer produtos ou serviços de inovação dentro da educação. Então, quando vocês olham para essa figura da direita, que é o cone de futuros, vocês começam a enxergar o que está mais forte, né, o que está mais perto dessa parte mais afunilada do cone, até o que está mais longe. E quando a gente fala que essas ferramentas é o que nós temos de mais atual para trabalhar a inovação, porque é com ferramentas como essa que a gente consegue explodir uma questão de uma visão, você consegue ampliar a visão. Então é como se eu falasse para vocês que a gente conseguisse identificar aqui uma inteligência artificial atuando de forma autônoma, substituindo o professor na sala de aula. Você identifica isso lá naquele extremo do cone, naquele lugar mais longínquo do cone, né? Mas não é uma tecnologia que você consegue adotar agora no presente, porque o mercado não está preparado para isso, você não tem a infraestrutura pronta para isso, as pessoas não estão preparadas ainda para fazer para utilizar essa inovação nesse momento, mas você consegue trazer um pedaço dessa inovação. Então, você não consegue trazer a inteligência artificial atuando de forma autônoma, mas você consegue trazer um conceito híbrido, né? Você consegue colocar o professor atuando junto com uma inteligência artificial que vai filtrar algumas informações e segmentar o perfil do aluno. Então, essa é a intenção quando a gente olha para uma ferramenta como essa, né? É mostrar que a gente consegue trabalhar a inovação do futuro para o presente. É algo que não era feito em escala até então. Até então a gente trabalhava uma inovação que vinha com todos esses dados, essa estruturação do passado, que é esse olhar que a gente tem aí para tendências, né? Aterriza no momento presente e começa a projetar. Ela não tinha esse campo de exploração tão ampliado, né? Aqui são algumas habilidades que a gente desenvolve quando a gente trabalha essa questão das habilidades antecipatórias. Quando você começa a trabalhar com estudos do futuro, quando você começa a procurar mais informações sobre foresight, sobre futurismo, sobre alfabetização de futuros, o que você está fazendo? Você está ativando e você está modificando o seu modelo mental. Você está trabalhando novas habilidades, que são habilidades aí que a gente chama habilidades que futuristas não apenas futuristas profissionais, mas futuristas que já trabalham com ferramentas e que estudam esse campo de estudos já há algum tempo,
desenvolve. Então, a gente está falando aí que são habilidades de filtragem de informações, por exemplo, né? Quem é futurista já sabe onde procurar essas informações, já sabe onde essas informações são confiáveis. Então, você começa a saber, você começa a desenvolver uma habilidade de filtrar informações, né? Quando você entende sobre mapeamento de tendências, você está fazendo o quê? Você começa a entender e você começa a ativar uma habilidade de observação de sinais, né? O futurista não tem como você trabalhar com o futuro sem ser curioso. Então, essa é uma outra habilidade que você desenvolve, que está totalmente conectada ao século XXI, e que está que é um ingrediente da criatividade, que é a curiosidade. Então, você fala aí também de antecipar-se às mudanças. Um futurista, quando ele começa a projetar cenários futuros, ele tem condições de se antecipar a essas mudanças, né? Ele tem aí também, ele ativa uma mentalidade de testes, né? Por trabalhar diversos cenários e prototipar diversas opções, ele ativa a mentalidade de testes, que também é uma habilidade muito requerida agora no século XXI. Né? E, por último, aí, essa elaboração de hipóteses. Então, a gente está falando muito aqui. Quando você olha para essas habilidades, você consegue enxergar em todas elas, a criatividade. Você consegue enxergar a inovação. Então, o que eu quis trazer aqui, o que eu quero trazer aqui para vocês até esse momento, é mostrar nessa pequena trilha, nesses alguns slides que eu estou dividindo aqui com vocês, que quando você começa a percorrer e a ativar esse campo de estudos, que são os estudos do futuro, automaticamente você consegue e você começa a desenvolver habilidades que são habilidades muito requeridas agora nesse século da incerteza, né, que é o século XXI. Aqui a gente tem uma frase do Riel Miller que ele diz aí o que é, né, essa alfabetização de futuros. O Riel Miller ele é o chefe de Futures Literacy da Unesco. Então ele fala que a alfabetização de futuros é um conjunto de habilidades essenciais para que possamos navegar bem o século da velocidade, das mudanças e da incerteza. Então, o que eu quis mostrar aqui para vocês, o que eu quis dividir rapidamente aqui com vocês é isso, que quando a gente começa a trabalhar essas habilidades e começa a atuar a utilizar essas ferramentas, a gente automaticamente está ativando habilidades do século XXI, né? Aqui eu encerro, né? Eu deixo aí os meus contatos aí para vocês e também preciso compartilhar aqui com vocês esse link aí do Creative Card, que é onde vocês estarão aí ativando essas bolsas que estão sendo oferecidas aí por essas escolas de criatividade. Então, não se esqueçam de entrar nesse link e de ativar essas bolsas. Lá vocês vão encontrar diversos cursos, vão se identificar com um ou mais de um, e vão estar aplicando aí, vão estar fazendo a aplicação para esses cursos. Eu deixo aqui também uma provocaçãozinha para vocês, né, que existem muitos futuros possíveis e que tudo depende da escolha que você faz, né? Que futuro você deseja, né? Como a gente tem 30 minutos e eu havia combinado com vocês que os 5, 10 minutos finais a gente estaria dedicando aí para responder a perguntas do chat. Então eu vou dar uma olhada agora no chat, eu vou ver se tem alguma pergunta e vou estar respondendo aqui para vocês. Eu agradeço, né, aí ao tempo de vocês e
a organização do World Creativity Day, né, o Dia Mundial da Criatividade, e ao Teach the Future também, que me ajudou a estar construindo hoje essa apresentação para vocês. Agora vamos para o chat, vamos ver se tem alguma coisa aqui, alguma interação.